A luta permanente pela democracia. A pior fase da ditadura foi do dia 13 de dezembro de 1968, dia do AI-5, até meados da década de 70, quando a ditadura começou a se enfraquecer politicamente. A partir do assassinato de Vladimir Herzog, em outubro de 1975, começou o desgaste político e o início da queda da ditadura. A reação popular, a missa e o culto ecumênico na Catedral da Sé e outras manifestações favoreceram a luta pela democracia naquela ocasião. Houve ainda alguns episódios de violência e repressão da ditadura, como o assassinato de Pedro Pomar e outros dirigentes do PCdoB, no final de 1976, no bairro da Lapa, em São Paulo, e, em meados de 1977, a prisão de diversos militantes do MEP no Rio de Janeiro. Nesta mesma época, houve o ressurgimento do movimento estudantil nas ruas e, pouco tempo depois, o reinício das lutas operárias, principalmente no ABC paulista. Havia uma determinação do governo Geisel em permitir uma abertura lenta, gradual e segura. Mas essa determinação não era uma unanimidade no governo. Em setembro de 1977, houve um episódio que não é muito comentado, mas é uma evidência de como a luta pela democracia é algo que tem que ser permanente. Se descuidarmos, haverá retrocesso. Um cronista do Cotidiano, que escrevia na Folha de São Paulo naquela época, Lourenço de Aféria, era muito popular. Humanista, católico, escrevia crônicas leves sobre diversos temas e praticamente não falava sobre política. No dia 1º de setembro de 1977, Lourenço de Aféria escreveu uma crônica sobre um episódio ocorrido no Zoológico de Brasília. Um garoto caiu num poço de ariranhas e foi salvo por um sargento do Exército, Silvio Hollenbach. Silvio salvou o garoto, mas foi morto pelas ariranhas. O título da crônica era Herói, morto, nós. Lourenço de Aféria escreveu que o sargento não hesitou em salvar a criança e que ele era o verdadeiro herói popular e não o Duque de Caxias, uma estátua no centro de São Paulo que serve de mictório para bêbados. A crônica de Aféria trazia uma frase em que dizia: todavia, eu digo, com todas as letras, prefiro esse sargento herói ao Duque de Caxias. O Duque de Caxias é um homem a cavalo reduzido a uma estátua. Houve uma indignação do Exército contra essa frase do Lourenço de Aféria e ele foi preso. Ficou alguns dias preso. A Folha defendeu o cronista e no dia em que seria publicada outra crônica do Lourenço de Aféria, deixou um espaço em branco no lugar. Depois de alguns dias, ele foi solto e disse que tinha sido tratado sem qualquer violência física. E o episódio se encerrou. Lembrei-me desse caso e faço algum paralelo com a situação atual. As Forças Armadas brasileiras nunca tiveram seus torturadores punidos, ao contrário de militares do Chile, Argentina e Uruguai, que atuaram na repressão política e que foram processados e condenados. No Brasil, houve a anistia recíproca em 1979. Não sei se por esse ou outros motivos ainda há militares que sonham com o fechamento da democracia. O planejamento de um golpe no final de 2022, quando seriam assassinados Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, golpe a ser dado por Jair e seus seguidores,
fracassou. Jair havia perdido a eleição para Lula e não se conformava. E não se conforma até hoje. Há a questão do julgamento e punição dos culpados pelo planejamento desse golpe, que deve ainda se arrastar um pouco. Mas, independentemente de como esse processo seguirá, a possibilidade de Jair pedir asilo é uma solução boa, a meu ver. Melhor do que ele preso e tentando articular travessuras golpistas da prisão. Essa é uma opinião. Apenas do ponto de vista político, e não jurídico ou processual. A luta é permanente pela democracia, crônica de Michel Chabel-Labac, escrita no dia 5 de dezembro de 2024. Para quem ainda não sabe, Michel Chabel-Labac é um engenheiro metalurgista, formado na Escola de Engenharia Mauá, escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, no estado de São Paulo. Gosta também das crônicas de Michel Chabel-Labac? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Se possível, seja membro ou membra do nosso canal e me ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Política, música, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.